Bom dia, meus amores, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por mais esse dia. Eu te louvo, Senhor, e agradeço pela oportunidade de estar com os meus irmãos neste momento. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor, digno de todo louvor, honra e glória. Que dia maravilhoso esse que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Senhor. É incrível e o Senhor é incomparável, Senhor. Não tem como medir a tua bondade, o teu amor e misericórdia nas nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor nos ama. Peço que o Senhor abençoe os meus irmãos neste momento, com esta live. Me deixe ser útil na vida deles. Se houver alguma palavra, Espírito Santo ou gesto que eu não conseguir, que o Senhor, Espírito Santo, complete essa palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente bonita. Que bom ter vocês aqui. Bom dia, Alessandra, José Carlos, obrigado pela presença, meus queridos. Betinha, bom dia. Bom dia, Fernanda, obrigada. Oi, Rick, bom dia, meu querido. Delícias Dara, muito obrigada pela presença. Oi, Janete, amiga querida, um beijo, obrigada pela presença. Oi, Ana, obrigada, muito obrigada pela presença. Temos também aqui a Raimunda, bom dia, Raimunda. Nádia, tudo bem, querida? Obrigada pela presença. Neide, Islaine, Dutra, Agnaldo. Oi, Luzia, bom dia, obrigada pela presença. Maria das Rosas, Elza, obrigada. Oi, José Maurício, Cacá, bom dia, obrigada pela presença de vocês. Isaías 5:18. Isaías 5:18. Oi, Verinha. Tudo bem com você? Jamile, obrigada pela presença. Isaías 5:18. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. Hoje em dia quase não se usa carroça, né? Mas mais no interior. Mas a minha cidade de Mineiros, eu cresci na cidade de Mineiros, em Goiás. Quando eu era criança tinha muita carroça na rua, muita. Tinha muito carroceiro. As mudanças, às vezes, de uma casa para outra eram feitas na carroça, né? Às vezes você queria vender alguma coisa da sua casa e contratava um carroceiro para levar as coisas. E o carroceiro, o profissional, né? Aquele lá que usa a carroça para... Hoje em dia a gente quase não vê, mas antigamente tinha bastante. O carroceiro, ele tem todo tipo de tamanho de corda. Eu não sei se vocês já viram isso. Só quem tá perto aí da minha idade que vai, talvez saiba. Tem todo tamanho de corda. Ele tem corda pequena, cordas médias e cordas grossas e fortes. Eu só sei, meu filho, que a pessoa ia mudar de carroça e as coisas iam na carroça, não caía de jeito nenhum, porque o negócio ficava bem amarrado. Então, se era algo pequeno, ele tinha corda pequena para segurar na carroça. Se era uma coisa média, que não era tanto, tem uma corda média para segurar. E para coisas grandes, tipo geladeira, sofá, tem cordas mais grossas, maiores. Então, a carroça, ela possui todo tipo de corda para prender as coisas nela, para que não caiam, né? E esse texto está dizendo assim, em Isaías 5:18, ai daqueles que se prendem à iniquidade com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça. Aqui está nos alertando que somos nós que nos prendemos às situações. Nós nos permitimos nos prender. E hoje eu estava estudando sobre esse texto e pensei, aquilo que a gente carrega são coisas que estão preso a nós, como cordas mesmo. Aqui Isaías está falando como corda de carroça, ou seja, é muito bem amarrado. E todo tipo de iniquidade, o tamanho não importa o tamanho, a carroça tem a corda para prender. Então, às vezes nós nos prendemos por causa do engano, da perspectiva que nós temos de nós mesmos,
Nós temos um engano, pensamos de uma forma equivocada a respeito de nós e temos uma percepção errada de Deus. E a gente se permite se prender a cordas de engano, como corda de carroça. A carroça tem corda de todo tipo para te prender, para te segurar. Assim é o pecado, a iniquidade. Quando você sai da presença de Deus, quando você começa a ter atitudes que tem uma perspectiva errada de você e de Deus, você se prende ao engano, se prende ao pecado, se prende à iniquidade. E aí, aqui eu estava vendo isso e pensei, o que a gente tem carregado? O que você carrega está preso a você. Está preso a você. Às vezes você fala assim, eu tô carregado, angústia, tô sobrecarregado. Você está sobrecarregado, você está preso a essas coisas. Por isso que Jesus fala, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Nós temos que nos prender a Jesus, só que nós nos permitimos prender em cordas de engano. Eu fui ler, eu já falei aqui sobre Ruth e Noemi, e hoje eu vendo esse texto sobre cordas de engano, me veio na mente a história de Elimeleque mais uma vez. Lá em Ruth, capítulo 1 até o versículo 5, mostra como Elimeleque, o que aconteceu quando ele saiu debaixo da proteção de Deus, porque Israel tinha a proteção de Deus. E Elimeleque optou por sair dessa proteção de Deus, porque ele viu que Moabe estava prosperando. Ele olhou para a prosperidade de Moabe e ele pegou a família dele e foi. Você sabe o que significa o nome Elimeleque? O nome de Elimeleque, o esposo de Noemi, significava Deus é meu rei. Olha que importância que tem o nome. Era como se ele estivesse dizendo, Deus é meu rei, Deus tem o governo da minha vida, Deus tem o controle da minha vida, porque é o governo dele. Meu nome significa o governo de Deus sobre mim. Só que Elimeleque, ele não confiou no governo de Deus. E se você for ver, ele pegou toda a família dele e levou para Moabe. Moabe era uma cidade que não cria em Deus, que não adorava a Deus. Pelo contrário, usava o nome de Deus para manipular a população. Foram os moabitas que contrataram aquele profeta Balaão para jogar profecias sobre o povo, profecias falsas, para enganar o povo. E eles faziam sacrifícios de crianças, sacrifícios de animais. Era um povo totalmente pagão, totalmente longe da proteção de Deus. E eu não sei, a Bíblia não relata o que houve de tão grave na família de Elimeleque que ele deixou se prender com essas cordas de engano. Por que foram cordas de engano? Se você for ver o retorno de Noemi, ela reencontrou as amigas, reencontrou as vizinhas. Ou seja, e as vizinhas estavam lá com suas famílias, continuavam ali, estavam protegidas, não morreu, os filhos estavam ali. E Noemi, que foi buscar algo fora, longe da proteção de Deus, voltou sozinha, ela e uma nora. Porque Elimeleque, querendo assumir o controle e o governo da vida dele, pegou a família e levou para Moabe. Só que chegando lá, a primeira coisa que acontece é ele morrer. Ou seja, ele estava querendo proteger a família dele, mas ele, que se achava protetor e provedor da família, morreu. E depois os filhos se casaram, eu não sei falar o nome dos meninos, Malom e Quilion, acho que é assim que fala. E deu 10 anos eles morreram também. E lá era uma cultura onde a mulher não tinha valor nenhum. Ela só tinha valor se ela perdeu o marido, mas se tivesse filhos, ela ainda, as necessidades básicas delas dali da cultura eram supridas. Mas Noemi perdeu o marido, perdeu os filhos. E aí o que Noemi viu? Que eles erraram, que foi um engano. E ela disse que só trouxe tristeza e ela quis até mudar de nome. Quando ela retorna para aquele ambiente da amizade dela, quando volta ali para
para Israel, volta para debaixo da asa protetora de Deus, as amigas não entendem por que Noemi está tão amarga, por que Noemi está tão diferente de quem ela era. Voltou alguém tão amargurado, tão ferida. Ela falou, não, meu nome agora não é mais Noemi. Me chamem de Mara, porque agora eu sou uma pessoa amarga. Então, se você for ver essa história de Ruth, depois eu deixo aqui para vocês lerem, é uma história onde alguém, olhando na perspectiva dela, teve um engano de suas forças, não conseguiu ver sua força, não conseguiu ver futuro em si mesmo, nem em Deus. Porque se deixou prender com cordas de engano. O que você tem carregado? Olha para o seu coração nessa manhã. O que você carrega? O que você carrega está preso a você. Por que eu estou falando, fixando isso? Porque às vezes a gente acha que a gente está carregando coisas que a gente pode soltar a qualquer momento, quando a gente quer. Mas a gente esquece de quando a gente se prende ao engano, se prende à iniquidade, ao pecado, ao engano. Porque pecado é tudo aquilo que tira você da presença de Deus. E você fala, não, eu tô carregando essa angústia, essa mágoa, mas eu posso deixar a hora que eu quiser. Não, não é assim. Tudo que você carrega está preso a você. E aqui o profeta Isaías está dizendo que são como cordas de carroça. Às vezes são coisas pequenas. Coisas tão pequenas que te afastaram da presença de Deus. Mas a carroça tem uma corda lá, forte o suficiente para te prender, para segurar essas coisas pequenas. E somando todas as coisinhas pequenas, a carroça fica sobrecarregada. Mas ela não solta, não cai. Porque você e eu, quando passamos por lutas e dificuldades, a gente não percebe as coisas que nas coisas pequenas nós ficamos presos e nos deixamos prender. Aqui está dizendo, ai daqueles que se prendem à iniquidade, se permitem prender nas cordas do engano. São como cordas de carroça. O engano tem cordas para segurar você e para sobrecarregar você de tudo quanto é tamanho. Seja uma catástrofe, seja um luto, seja uma coisa grande, pode prender você nas cordas do engano. O que é cordas do engano? É que coloca você com o olho só naquela sua dificuldade, no seu problema, você não consegue ver de uma forma diferente. E aí você sai da presença de Deus e você vai encontrar morte, que é a separação das bênçãos, do projeto que Deus tem para você. Você não vai tomar posse disso, porque você se deixou prender. Então aqui o profeta está falando, ai daqueles que se deixam prender. Então hoje eu queria dizer para você, o que você tem carregado? Você está preso a elas. Você precisa fazer como Noemi. Noemi olhou e falou assim, eu vou voltar. Porque aqui eu só encontrei morte, eu vou voltar. Isso é que é o maravilhoso de nós sermos servos. De servos de um Deus que nos ama, que não nos trata como segundo o nosso pecado, segundo as nossas escolhas erradas. Ele sempre está com os braços abertos esperando nós voltarmos. E isso eu não estou falando de voltar para a igreja, gente. Eu estou falando da sua alma voltar a depender e a se prender em Jesus. Você deixou se prender porque uma pessoa te olhou torto. Você já ficou ferido. Você deixou se prender porque alguém disse alguma coisa. Você já está preso. Você se deixou prender porque alguém duvidou da sua capacidade, porque alguém escolheu outra pessoa no seu lugar. Você se prendeu a essa corda de engano. Se você hoje está passando por alguma luta, por alguma guerra, e você está com a cabeça baixa, de tanta tristeza, e você não consegue erguer a cabeça, as estações que nós não podemos erguer a cabeça, Salmo 3:3, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, a minha glória e o que me ergue a cabeça. Se você está passando por situações onde a sua cabeça caiu, seus sonhos foram tirados de você, você está com a cabeça baixa. Essa estação, Deus é o seu escudo, é a sua força e Ele vai erguer sua cabeça. Salmo 3:3. Estações onde você se sente preso, que você não consegue sair do lugar. Abacuque 3:19. O Senhor
Soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Por que andar em lugares altos? Tem várias, se você colocar lugares altos, montanha alta, e colocar versículos no Google, você vai ver quantos versículos tem que fala que Deus nos coloca numa torre mais alta, num lugar mais alto, para que você veja os seus problemas numa outra perspectiva. Elimeleque só saiu debaixo da proteção de Deus porque ele não estava num lugar alto. E os problemas que ele viu estavam maior que ele. E quando a gente vai para a presença de Deus, é Ele que nos ergue a cabeça. Ele coloca os nossos pés. Por que fala pés como os da corça? Porque a corça, ela consegue correr no meio das pedras, no meio de espinhos. Onde tiver, ela consegue correr e subir uma montanha e ficar lá em cima. E de longe ela pode ver os perigos, pode ver o tamanho dos problemas que ela tem. Porque os pés dela são fortes. E aqui, Abacuque está dizendo, faz os meus pés como os da corça, que tem resistência. Vem perigo, vem pedra, vem espinho, vem, mas a corça está subindo, está subindo. Pode descer para buscar alimento, para tomar água, mas se precisar dela correr, ela vai correr para cima. Então, corra para cima, corra para a presença de Deus. Às vezes você fala assim, não, Fernanda, mas eu nunca desviei, eu nunca saí da igreja. Sabe, ir na igreja é muito bom, porque ali é lugar de comunhão, a gente até falou sobre isso, é o lugar onde Deus ordena a bênção. Sempre tem bênção de Deus para você na comunhão, porque você tem algo para dar ali naquele ambiente e outras pessoas têm para derramar sobre a sua vida. Então, ir na igreja é muito importante, mas é só vir um ritual, só vir um ritual, só vir um costume, é só uma cultura, se você não tem momentos secretos durante a semana. Porque o que acontece, gente? A igreja de Cristo, de segunda até o dia dela ir na igreja, ela está recebendo. O dia dela ir na igreja é o dia dela derramar o que ela recebeu. E aí, todos derramam, todos recebem. Isso é o Espírito Santo. E às vezes você fica tão vazio, preso à corrente de engano. Tava tudo bem, você saiu domingo da igreja, todo feliz, e segunda-feira, no seu trabalho, a primeira coisa que aconteceu foi algo que te deixou lá embaixo e você se deixou prender na corda do engano. Por que engano? Porque não é sobre você se alguém te traiu, se alguém te machucou, se alguém disse alguma palavra, se alguém te desprezou, não é sobre você, é sobre a pessoa. A pessoa que fez isso, o problema está nela, não em você. Não pega para você, não se prenda. Você não tem que se deixar prender. Ergue a sua cabeça e vai para a montanha. Começa a olhar para seu problema, sua dificuldade, numa outra perspectiva. Na perspectiva de Deus. O seu problema não é nada para Deus. Não tem nem tamanho para Deus. E é assim que Deus quer que você olhe os seus problemas. Do jeito que Ele olha, do jeito que Ele vê. Para isso você tem que ir para as alturas da presença dEle. Isso você vai, sabe como? Colocando seu joelho e entrando na presença dEle e lendo a Bíblia. Eu estou querendo falar de uma forma prática o que eu faço, o que eu tenho feito. Porque se você não se coloca de joelhos, às vezes fala, não posso ajoelhar, tem problema. Mas se você não ora, se você não lê a Bíblia, os problemas... Você pode até tomar remédio para poder dar conta do que você está vivendo. Mas o remédio não vai dar conta de você. Eu posso contar por mim, né? Na minha família, eu já contei isso aqui, teve vários lutos, né? Teve 6 lutos em 5 anos. Mas desses lutos, o mais difícil para mim foi a perda da minha mãe. E foi muito difícil para mim, muito difícil. Eu não estava conseguindo. Eu comecei a tomar um antidepressivo. Esse antidepressivo, você começava tomando ele 20 miligramas. E a miligrama mais forte dele é 100 miligramas. Eu não vou falar o nome do remédio aqui, para não dar ideia para ninguém. E eu percebi, eu tomei durante 4 anos essa medicação. O que acontecia? Eu não estava dando conta. Aí a médica aumentava a dose. Não estava dando conta, estava sofrendo ainda, não estava conseguindo, estava doendo demais, eu não conseguia.
foi até 100 miligramas. 100 miligramas é o máximo de miligramas que tem esse antidepressivo. Não existe mais miligramas. Vocês acreditam que a médica mudou a dose para 2 comprimidos por dia? Ou seja, a minha dor estava num nível tão grande, tão forte, que eu estava tomando 200 miligramas por dia. Até uma prima minha chegou para mim e falou assim, tô tão chateada. Eu falei, por quê? Ai, o médico passou para mim o mesmo remédio meu, né? Ah, é que o médico aumentou minha dose para 35 miligramas. Eu falei, você tá no lucro, eu tô tomando 200 miligramas por dia. E aí, quando a médica mudou para 200 miligramas por dia, ela falou para mim assim, Fernanda, o remédio não dá conta de você. Você precisa ajudar o remédio. Não depende mais da medicina. Eu não posso mais aumentar dose. Você está tomando o máximo de dose que pode. Então vai ter que ser você que tem que tomar uma atitude para sair desse lugar. Você precisa ajudar o remédio. E aí eu falei, gente, eu preciso ajudar o remédio? E eu comecei a tomar uma atitude diante de Deus. E eu posso dizer para vocês, isso aí é uma outra história de como Deus me libertou dessa medicação. Mas eu sei que Deus me libertou dessa medicação. E eu comecei a tomar atitudes para me desprender dessas cordas. Porque por que o antidepressivo existe? Ele é importante. Por quê? O problema está aqui e você está aqui embaixo. E a medicação te coloca de igual para lutar. Só que o antidepressivo, essas medicações, ela simplesmente te anestesia para que você não sinta a dor. E Deus nos fez seres muito, muito perfeitos. A questão de nós sentirmos a dor é muito importante para a nossa própria cura. E nós não queremos sentir a dor. E nós nos prendemos às cordas do engano porque achamos que estamos livres da dor. Não tá, a dor tá lá. Você não tá sentindo, mas ela tá lá. E então é necessário que você mergulhe nessa dor intensamente de joelhos, lendo a palavra. Não estou tirando o mérito da medicação. Mas você não pode depender de antidepressivos a sua vida toda. Tem um momento que você precisa fazer o desmame, sair dessa medicação para você viver. Porque enquanto você toma essa medicação, a vida está passando, os anos passam, você não percebe. Você não sente porque você está anestesiado para não sentir mesmo. E nenhum psicólogo, psiquiatra, neurologista que você vai conversar, eles vão dizer que é saudável que você tome isso a vida toda. O importante é tomar na hora da crise e depois sair. Só que vocês entendem que meu luto já fazia 4 anos. Então o que aconteceu? Eu escolhi fazer alguma coisa para me desprender das cordas do engano. Porque aquele luto tão grande queria dizer para mim, bater na minha porta, que eu perdi a minha esperança. Que eu não ia conseguir mais nada. Que a minha vida tinha acabado. Eu olhava em volta, só via morte. Ah, meu marido vai morrer, meus filhos vão morrer, todo mundo vai morrer. Para que eu vou fazer isso? E quando eu me desprendi, porque quem pode se desprender das cordas do engano é você. Deus coloca em você tudo que você precisa para você decidir sair desse lugar. E você só vai sair se você se desprender. Porque tudo que você carrega, tudo que você tem carregado está preso a você. E o único que pode sacudir e se desprender dessas cordas é você. E o primeiro passo para sair desse lugar é se ajoelhar diante do Senhor, ler a palavra, começar a louvar, a adorar, porque isso é suficiente para todas as suas cordas se soltarem de você e você se tornar alguém livre. Posso dizer para você que já fazem quase 10 anos que eu não tomo um comprimido. Já faz quase uns 6 anos, 8 anos, não sei. Eu vou perder nas contas aqui. Mas eu só sei de uma coisa. Faz muitos anos, mais de 6 anos, que eu não coloco um antidepressivo na boca. Mas quando vem a angústia, quando vem a depressão, quando vem a opressão, eu corro. Gente, mas eu corro, mas assim, é com muita pressa. Para aqui, ó, para a palavra. E começo a orar
por mim, mas eu começo a orar por outras pessoas. Porque a minha perspectiva do meu problema começa a ficar... Eu começo a ir para o alto e a olhar e ver como Deus vê os meus problemas. Insignificantes, porque Ele pode colocar você nos lugares altos. Salmo 3:3, porque Ele é o nosso escudo, Ele nos protege e a minha glória é o que... E a nossa glória, e é isso que vai erguer sua cabeça e colocar os seus pés num lugar que seja mais alto que você. Que a medicação pode colocar você num lugar alto, mas tira toda a sua vida. Você não vive enquanto você está anestesiado pela medicação. Agora, quando você vai na presença de Deus por causa de um secreto que você construiu ali, da mesma forma que Deus enxerga seus problemas, você vai estar do lado dele, numa posição alta, vai enxergar do mesmo jeito. Porque Deus é o Deus do impossível. Deus pode todas as coisas, mas você é o único que pode sacudir e se desprender dessas cordas de carroça, de engano, que estão aí te prendendo e te segurando neste lugar. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, coloco os meus irmãos diante do Senhor. O Senhor conhece quais são as cordas que estão prendendo os meus irmãos, estão segurando eles de verem quem eles são em Ti e quem o Senhor é para eles. Assim como Elimeleque foi preso a cordas de engano e saiu debaixo da sua proteção e encarou a morte, é o que muitas vezes nós fazemos. Porque vemos os nossos problemas de acordo com o engano dos nossos olhos. Em nome de Jesus, abraça os meus irmãos agora, Espírito Santo, e os faça enxergar como eles fazem para sacudir e se desprender dessas correntes, dessas cordas do engano, em nome de Jesus. E eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha agora curá-los de toda a enfermidade do corpo, da alma e do espírito. Em nome de Jesus, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus, precioso, derramado na cruz do Calvário, eu tenho autoridade por causa do Espírito Santo de ministrar cura, e eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda a sua enfermidade física, emocional, correntes e cordas que te prendem. Seja liberto agora nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.